Ouro da Casa, um podcast de literatura da BLCS. Vamos dar início a mais uma sessão do Ouro da Casa, uma iniciativa da Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva, à volta com convidados e convidadas do distrito de Braga, ou que vivem em Braga, ou vivam em Braga, fizeram por cá o seu percurso profissional, académico, outros que são naturais, nados e criados na cidade, mas profissionalmente depois acabaram por se formar nesse percurso académico fora da cidade, porque a resposta escolar não existia. De qualquer das formas, à época não existia, mas a essência, o cerne deste projeto é realmente autoras e autores que escrevem nos vários géneros literários, a poesia, o conto, o romance, a narrativa longa, se quisermos, até alguma dramaturgia, crónicas, como é o caso da nossa convidada desta sessão. De qualquer das formas, será à volta do trabalho de uma autora que é deveras conhecida, pelo menos para aqueles que acompanham as evoluções e o surgimento das novidades e dos trabalhos dos autores e das autoras da cidade, e não só, ou do concelho, mas pelo menos estão sediados na cidade de Braga. A convidada é Joana Paris Rito, formada academicamente em Direito, na cidade do Porto, formou-se lá à época. De qualquer das maneiras, é uma autora que tem várias, ou pelo menos 2 ou 3 áreas daquilo que é o seu processo criativo literário. O romance, por um lado. Por outro lado, ensaia um projeto de dramaturgia, provavelmente, a haver, e depois também é conhecida por uma crónica mensal num diário regional de Braga, o Correio do Minho. Mas antes disto tudo, a primeira questão, ou pelo menos o primeiro tópico, que não são questões, o primeiro tópico é aquilo que levou a Joana Paris Rito, principalmente na juventude. A infância é sempre o percurso que todos e todas fazem na escola, no primeiro ciclo. Gostam muito de ler, gostam muito de escrever, mas são sempre posições, ou pelo menos ensaios um bocadinho incipientes. Na juventude é que a coisa começa assim a clarear e a começar assim o horizonte já não tão, vamos lá, nebuloso, e começa-se a construir opções e às vezes a coisa é por aí fora. Como é que foi isto, se é que a teve, nesta faixa etária, o gosto, a criação literária, de onde lhe veio, como lhe surgiu, se foi neste espaço de tempo, ou se a escola teve uma importância fundamental, ou também central, porque às vezes é a escola, os professores ou as professoras que todos nós tivemos, que de alguma maneira ou outra nos influenciaram e incentivaram. Como é que foi isto que a Joana poderá, da sua experiência, dizer a todas e a todos que nos escutam a partir de agora? Boa tarde, obrigada pelo convite. E eu costumo dizer que a coisa mais importante que me aconteceu na minha vida foi aprender a ler. Claro que depois tive os meus filhos que superaram essa importância, mas aprender a ler foi um deslumbramento. E tenho uma memória precisa de quando isso aconteceu. Que eu estava com a minha avó paterna, a minha avó Marisete, da Pachancho, e estávamos as duas a ler o jornal, e eu comecei a ler uma notícia e ela ficou muito feliz porque disse: "Tu já sabes ler". E a partir daí foi uma descoberta que me abriu o mundo. Tive a sorte de 2 coisas que foram determinantes também na minha vida. Foi o facto dos meus pais serem leitores e terem uma vasta biblioteca em que não me censuravam as procuras, e eu lia o que queria, e por vezes até lia autores que numa idade com 8 anos, 7 anos, eu recordo-me que comecei a ler a Jane Eyre
e depois vivia assoberbada com medo, daquele medo, porque havia ali qualquer coisa que eu não compreendia, mas que me perturbava, e a minha mãe ralhava-me, não podes ler tanto, e não podes ler isso próprio para a tua idade, porque depois também lia os folhetos, escondida debaixo da cama das nossas empregadas, também lia os folhetins dos corintilhados, e eu achava um piadão, e a minha mãe também proibia ler esses folhetins. É assim, não me proibia ler os livros, mas proibia-me ler os folhetins. E que achava impróprio para uma menina, e eu achava um piadão aquela lamechice, e escondia-me, claro, de ser proibido eu ler aquilo ainda mais apetecido. Então a minha infância, eu era uma criança muito, muito sossegada, muito pacata, e lia durante muitas horas. Outro fator que eu penso que também contribuiu muito para essa minha paixão pela literatura foi eu ter tido o privilégio de ir inaugurar a escola Carlos de Gulbenkian aqui de Braga, em 1969. A Gulbenkian era uma escola muito visionária e vanguardista. O projeto pedagógico era inovador. E tinha uma faceta um bocadinho distinta da atual, porque na época era uma escola que abrangia as artes na sua multiplicidade. Então tínhamos balé, tínhamos instrumento, tínhamos canto, tínhamos artes plásticas, fotografia, e todo esse mundo da arte me foi mostrado, e foi um mundo que eu sempre achei maravilhoso. E a literatura também, não é? Outra forma de arte, talvez a mais nobre de todas. E toda esta estética, toda esta formação criou-me uma estrutura emocional, ou uma predisposição para eventualmente canalizar. No fundo, o que a Joana me está a dizer, ou pelo menos àqueles e àquelas que nos estão a escutar, é que a educação, no seu sentido mais lato, é fundamental. Sem isso, nada feito. Quer dizer, é muito difícil enfrentar na área artística, seja na pintura, no desenho, na música e na literatura em particular, que é uma tarefa demasiado árdua, que sobra qualquer um se não tiver essa educação a anteriori, quer dizer, o gosto, o treino, a seleção, dizer este é assim, apesar da abertura, dizer escolhe e lê o que te apetecer, mas depois chega um momento em que este interessa e este interessa menos, ou questões assim derivadas, estão ancoradas nesse princípio que é a educação. A educação é essencial na vida de qualquer ser humano. E mesmo a nível, claro que a nível pessoal, mas a nível coletivo, não é? Um país que não tem cidadãos com formação educacional é um país que pobre, que não prospera, não só a nível de pobreza de espírito, mas pobreza financeira. Sim, mas claro que todo esse background, claro que me empurrou para o caminho da escrita, que eu também digo com uma certa, talvez até uma certa pena, porque eu comecei a escrever, apesar de ser uma coisa que eu queria fazer muito, escrever e pintar, que eu também gostava muito de pintar quando era criança. Foi um processo que eu digo tardio. Eu comecei a escrever tarde e a pintar tarde, primeiro porque licenciei-me em Direito, que foi uma escolha imposta pelo meu pai, com todo o amor que me tem, mas eu queria ir para Belas Artes ou para a literatura, e ele achou que futuramente eu nunca
conseguiria ser independente com essas formações. E então eu tirei o curso de Direito um bocadinho contrariada, se bem que depois reconheço que também o curso de Direito ajudou-me muito na parte da expressão escrita, pelo menos a construção textual. Exatamente. E depois tive os meus filhos logo a seguir, que são ali uns anos em que nós andámos embrenhados na educação, na maternidade, e fui adiando, até que por volta dos meus 40 anos eu disse, não, tem que ser agora, os meus filhos já estão mais crescidos, já me dão outra estabilidade ou liberdade, ou pelo menos algum sossego para me concentrar no processo da escrita. Sim, porque é um processo que exige muita concentração, muita dedicação, para além das pesquisas que eu efetuo, a parte da escrita propriamente em si exige muito empenho. Como diz o Lavanto, nós deixamos sangue, suor e lágrimas na escrita, não é? E não podemos estar desfocados daquela realidade que nós criamos com as coisas do cotidiano. Não é? Há escritores que são tardios, basta olhar para o nosso Prémio Nobel da Literatura, quer dizer, mas há outros casos por aí afora, por esse mundo de Deus Nosso Senhor, que o que mais há também são escritores tardios, escritores e escritoras. Portanto, e nunca é tarde, não é? E nunca é tarde, e é o que eu quero dizer. Porque a questão, até que ponto é que levantou aí um tópico relativamente interessante, que é importante ver, no caso dele, por exemplo, do Prémio Nobel da Literatura. Ele dedicou-se às traduções, fez uma formação quase autodidata, fez traduções, fez jornalismo, esteve à frente de uma responsabilidade editorial, por razões que também não interessam agora aqui desenvolver, só chega ao romance, ele faz as primeiras tentativas. Até abjurou daquilo, o Roman Rhodes, isto me interessa, a Terra do Pecado, e não sei quantos, isto não vale nada, e não sei o quê. E depois parou durante uns anos. Exatamente. Como é que essa articulação, ou pelo menos esse equilíbrio nos pratos, não é da justiça, mas nos pratos entre a vida profissional e a escrita, já mais ou menos deixou e deu a entender que são opções, às vezes, que têm de ter-se a fazer, são difíceis, porque há filhos, não há filhos, mas a vida pessoal, a afirmação profissional, a necessidade de corresponder a determinado tipo de, sei lá, até questões de ordem social, muitas vezes dão para... E de nos sustentar, não é? Quer dizer, a questão básica da vida, da vida de todos os dias, acabamos por estar numa atitude, ou acabamos por estar numa atitude assim um bocado o adiar, não é? Sim. Aquela, muitas vezes faz-se reparo, algumas pessoas dizem, eu quero ser escritor e tal, mas não tenho tempo. Eu quero ser escritor, mas não sei o quê, porque a minha vida solicita muito. Portanto, é um bocado complicado fazer isto. No seu entendimento, a escrita exige alguma exclusividade, ou pelo menos uma exclusividade no sentido de criar um mundo, ou ter um mundo muito próprio, não é o quarto que seja seu, mas um mundo muito próprio, onde a criação, vamos lá, ocupa quase em absoluto a reflexão e a concentração da escritora, neste caso. Esse seria o mundo ideal para qualquer escritor. Um escritor que se pudesse isolar do mundo e dedicar-se em exclusivo à sua escrita. Penso eu, seria. Agora, 90% dos escritores não conseguem isso. E, ou até por vezes nem querem, mas porque o mundo cá fora é no mundo cá fora que também que nós vivemos, que está a vida, não é? Não está nada, o que eu digo, não está nada inventado, está tudo inventado. Um escritor, mesmo a escrever ficção, não está a inventar. Ele já viu aquilo em algum lado. Basta olhar para o Homero, a Troia e a partir daí já estava tudo escrito. E o Dom Quixote. Tudo por aí adiante. E aí terminava a literatura, porque efetivamente são as obras mundiais da literatura. Fundadoras do romance moderno, quer dizer, um por um lado na poesia, o outro o romance tal qual o entendemos. Sim.
Agora, é preciso uma gestão do nosso tempo e à medida que nós vamos avançando na idade, damos mais valor ao nosso tempo. E temos que ter uma gestão, eu tenho que ter uma gestão em que me permita conciliar a parte da investigação e depois a parte da escrita nas várias vertentes, porque eu escrevo narrativo, romance, crónica, dramaturgia, contos infantis, propositadamente, porque gosto além de gostar de ter vários projetos em carteira, por exemplo, a questão dos livros infantis dá uma leveza que eu não tenho, a leveza emocional que eu não tenho na escrita das crónicas. Na prosa, na crónica, ou então no romance, ou naquilo que normalmente já escreveu até agora. Mas por exemplo, vamos a ter só, nem é um abrir parênteses e fechar muito rápido, mas como é que surge, voltamos quase ao início da nossa conversa, que é a literatura infantil. A literatura infantil... Como é que também faz a sua orientação nesse universo? Não gosto muito de aplicar os termos da gestão, dos recursos humanos, para tudo. Como é que se orienta aí nesse universo? Como é que isso se processa? Porque há quem diga, não sou eu, há quem diga que o escritor da literatura infantil normalmente vai à procura do livro que não leu ou que não lhe leram quando era novinho e tal, e ele então será o livro ideal infantil. Nunca tinha visto por essa perspectiva. Por acaso nunca pensei assim. Agora, a literatura infantil é um sonho da criança, porque eu, como disse ao António, mesmo desde pequenina que adorava a ilustração. E a paixão pela ilustração nasceu em criança e continua, porque eu devo ter mais de 1000 livros de ilustração na minha casa, porque fascina-me as histórias e fascina-me a parte artística do criador artístico, do criador do desenho. E foi mais um sonho que fui adiando, uma concretização de um sonho que fui adiando. E talvez há 3 anos eu escrevi um romance inédito, que é um romance muito duro. É uma distopia, mas depois posso lhe falar mais à frente. Sim, iremos falar depois. Sim. O porquê depois falaremos adiante, não esquece. É um romance tão duro que eu não estava a ter consciência do quanto aquilo me estava a perturbar emocionalmente. E foi o meu marido que, ao perceber-se do estado em que eu ficava, não é? O envolvimento emocional, que estava ali, emocional naquilo tudo, que estava construindo. Sim, que me sugeriu: porquê é que não começas a ilustrar as tuas histórias infantis? Como forma de terapia quase. Exatamente. Ou assim descascar um bocado aquele peso que estava ali para se libertar um pouco pela ilustração, pela criação estética, ou seja lá. Porque é um estado de espírito muito diferente, não é? Esta criação estética, a ilustração e depois os meus desenhos têm muito humor, é com felicidade, alegria. O que escrevo em narrativa, em dramaturgia, em prosa, não é assim. E eu achei aquilo uma ideia muito interessante, assim, sim, eu efetivamente estou a precisar de desanuviar, a panela de pressão começar a libertar tem que libertar um bocadinho aqui deste vapor que está cá dentro, porque senão a coisa é capaz de correr um bocado
Sim. Não tão bem quanto... E ele sentiu isso, percebeu não é? isso, sentiu. Ele percebeu isso. Pois, sentiu isso. Porque nós, quando estamos no processo de escrita, nós mergulhamos naquele mundo, por vezes é um mundo caótico, não é? E que só assim é que eu penso que os livros poderão ter o impacto que tem no leitor, nós conseguirmos transmitir aquilo que sentimos quando estamos a escrever, sermos genuínos. Claro que é complicado, toda a técnica de escrita é difícil, porque queremos eu quero construir de uma forma bonita, mas ao mesmo tempo, e isso é essencial, tem que haver beleza sempre na escrita, mesmo que estejamos a descrever atrocidades. Sim, claro. A Lídia Jorge defende isso muito bem. Claro. Há aquela entrega total da nossa parte que depois, quando saímos quando paramos de escrever, tenho dificuldade em desprender-me nas horas seguintes daquele mundo. Libertar-se um bocado daquela pele, Sim. Quase como a mudança de pele que sem designar o animal é necessário fazer para rejuvenescer um pouco, quase como as estações do ano, a primavera, quando claro chega, e isso funcionará quase como um momento primaveril, epifânico de descobrir isto e agora é por aqui. Poderá ser esta também o sentido daquilo que sentiu, ou pelo menos a interpretação poderá ser feita por aqui? Sim. O que acontece é que os livros vivem dentro de nós, escritores, vivem dentro de mim. E durante o dia e a noite eu faço um esforço muito grande para afastá-los, porque há um chamamento às personagens, mas eu sei que naquela altura eu não posso dedicar-me ao livro porque tenho outros afazeres. Claro. E depois porque também tenho muita gente, felizmente, que vive comigo e que eu também tenho que retribuir o amor que me dão, e que não é fácil viver com um escritor. Porque nós muitas vezes estamos no nosso mundo e nem nos apercebemos de que não estamos ali. E as pessoas que vivem connosco têm que também ter muita paciência e muito entendimento. Imagino. Sim, e agradeço às pessoas que vivem comigo que me entendem. Porque muitas vezes dizem, eu sei que tu não estás aqui, e eu nem me apercebo que não estou aqui, porque estou no meu mundo. Agora, em relação é preciso ter muita perseverança. O Saramago dizia que a principal qualidade de um escritor é a paciência. Pois é. E o trabalho. E o trabalho. Isso nada feito. E é querer-se muito, não nos agarramos às desilusões, mas depois acaba por ser também uma necessidade muito arraigada. Eu sinto necessidade de escrever. É quase vital ou essencial, ou há uma certa essencialidade para o ente escritor que passa muito pelo exercício, pela prática, por constantemente estar ali. Queremos fazer cada vez melhor, não é? Eu noto uma evolução muito grande, nem consigo ler os meus primeiros escritos, nem os meus primeiros livros, porque felizmente, e acontece com a maioria dos escritores, nem todos, mas há uma evolução do processo criativo, do processo de escrita. E essa exigência que me impõe a mim própria, quando erradamente me começo a comparar com os grandes da literatura, pensei, quando é que eu vou conseguir escrever assim, não é? Pelo menos atingir este patamar. Até por uma questão de respeito por mim própria e pelos leitores. Porque se eu dou tanto valor à literatura, acho que é uma joia no mundo das pessoas, do mundo, da humanidade, que nós, o respeito e o valor que tem que se ter por aquilo que estamos a transmitir e como estamos a transmitir, é muito importante. A Joana Paris Rito já deixou aí nesta conversa, até este momento, cultiva o género a prosa,
o infantil, também o romance. Iremos falar depois, na parte final da nossa conversa, dessa distopia a haver, mas também cultiva o género crónica mensal. A crónica, porque há grandes cronistas, não vamos agora dar aqui um ar de erudição, os grandes cronistas, aqueles que escrevem todas as semanas, ou alguns até diariamente, no jornal. Sim. A crónica para si, e a prosa em particular, pronto, não, a poesia será talvez um género mais misterioso, ou tão privado que nem quero estar... Ser poeta é ser mais alto. Como dizia a famosa alentejana. É verdade. Portanto, o que é que nestes dois pilares do seu processo da escrita, das margens do rio da criação, como é que se situa? A crónica é para manter a mão quente, eventualmente assuntos da atualidade, aquilo Sim. que a preocupa, naquilo que é no intervalo entre 15 dias, provavelmente, ou 3 semanas, um acontecimento que será o mote para escrever aquela crónica, e depois aquele exercício constante, que disse-o anteriormente, escrever um romance, um conto, um infantil, qualquer coisa deste género. Como é que funciona aqui neste processo dialético? Sim, é um processo diferente da escrita de uns e de outros. Eu fiquei muito honrada quando o Paulo Monteiro do Correio do Minho criou a rubrica da voz aos escritores. E deu-nos a oportunidade de nos dar voz. Sim, porque há outros. Mas o que interessa é a Joana Paes Rito. Os outros já também falaram, já cá estiveram, já falaram, portanto isso não já disseram de sua justiça. Agora é a Joana que, se não se importa. Não, com todo o gosto. E eu senti-me muito honrada porque, primeiro, por ser mulher. E ter o privilégio de ter voz num jornal, quando milhões de mulheres em todo o mundo são amordaçadas, presas, como a Prémio Nobel da Paz, pois, iraniana, que está presa por dizer aquilo que acha e que pensa. Foi um privilégio muito grande. O que é que acontece com a crónica? Eu estou atenta, como acho que toda a gente devia estar, ao que se passa no mundo, semanalmente, diariamente, semanalmente, e dá-me a possibilidade, a crónica dá-me a possibilidade de dar o meu ponto de vista e de mostrar a minha indignação perante as atrocidades que são cometidas, infelizmente, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Por esse mundo. Em todo o mundo. E eu já fui acusada, entre aspas, já me disseram: tu também só escreves coisas tristes, só escreves desgraças, é tudo tão trágico. Não é bem assim, porque eu acho que também tenho algum sentido de humor quando é apropriado, evidentemente. Sim, quando se justifica naquilo que escrevo. Agora, poder apontar principalmente em relação às mulheres, ao mundo das mulheres, não só, mas eu foco muito a questão das mulheres. Por exemplo, nesta última crónica que eu escrevi sobre as mulheres de Moçambique, em que são raptadas pelos muçulmanos, por exemplo, que é mais recente, é que tenho mais em memória. Quando primeiro eram os portugueses, agora são os muçulmanos que as escravizam. É um privilégio. Eu até gostaria de publicar, eu sei, tenho cerca de 70 crónicas, gostava de publicá-las num livro, mas pronto, é um projeto que tenho em mente que gostaria de concretizar. Depois, o processo de escrita é diferente porque estou limitada àquele espaço de página, o que me obriga a outro esquema
Outra estrutura e até a planificação do texto. Planificação do texto, ser mais sumária, claro. e o que concentrado, concentrada, que é um exercício. Mas é muito interessante. É um bom exercício. Esse exercício. E acima, como eu disse antes, e acima de tudo, ter o privilégio, ter a oportunidade de dar voz sendo mulher, a tantas injustiças que são cometidas, é um privilégio. Depois não sei se o Sr. António quer que eu me alongue em relação à dramaturgia. Não, já lá iremos. Okay. Entramos até aqui, que deixaremos duas alíneas para o final da nossa conversa. É assim, já percebi, borboletas sem asas e azul índigo, ou indigo, como se quiser, pronto. São romances de um tempo, de uma época, não iremos aqui resumir. Também percebi que, por um lado, olha para eles e hoje, pelo menos disse-o ainda há minutos, que já não os consegue ler, não é? Quer dizer, e diz o que a leva a escrever, porque isso não é defeito, bem, para os grandes escritores, Saramago, por exemplo, escreveu o romance de um tempo e de uma época, que, só para aligerar histórico, romances históricos, mas percebe-se pelas suas palavras que não é propriamente esse o campo, ou pelo menos assume que escreveu, sou eu a autora, está aí, mas eu agora o que quero fazer é isto, é outra coisa. Sim. Mas só chegou a essa conclusão, ou a esse caminho mais afinado, porque percebeu que aqueles anteriores ainda estavam à procura da sua voz, da sua maneira de construir. Sim. Os temas são importantes, que desenvolve nestes dois romances, mas não ficou satisfeita. Mas isso é um processo natural do escritor, não é? Eu acho que nunca fica satisfeito. Nunca ficam satisfeitos. Portanto, isso é bom. O que a leva a essa posição e o que a levou, por exemplo, a dizer que o terceiro trabalho na área da ficção será eventualmente uma distopia. É o quarto. Porque o tema, ou o quarto. É o quarto. Porque o tema é duro e é quase que assim um escudo protetor dizendo isto não é, mas poderia ser, não é? Quer dizer, exato. É assim um bocadinho... Sim. Ou já foi e tal. Mas pode voltar a acontecer. Pode, não sei quantos. Faz lembrar aquela famosa frase do famoso Einstein, que não vou repetir aqui, de qualquer das modos, não sei o quê, eu não sei como é que será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com pedras e paus. Sim, portanto, exatamente. E é um bocadinho também, é esta a sua posição, uma distopia, porque é assim um mundo tão cru, não sei, estou a adivinhar. Como é que nos pode adiantar? Como eu disse no início da nossa conversa, aprender a ler foi a coisa mais importante que me aconteceu, e a segunda ou a primeira foi a maternidade. Decidi escrever, eu queria escrever sobre a maternidade e inicialmente não sabia muito bem por onde é que eu ia começar, e então principiei a criar um mundo na minha mente em que a maternidade é politizada. Claro que toda a estrutura, todo o background que eu tenho, porque eu também gosto muito de história, e toda a informação que tenho levaram-me a ajudaram-me a criar este livro que se chama Fruto do Vosso Ventre. A maternidade, que é uma coisa é uma condição tão bela e tão essencial à humanidade, pode ser a coisa mais terrível que acontece a uma mulher ou dependendo do contexto político em que ela ocorre. Então decidi construir uma casa, que é a Casa Verde, e criar 4 gerações de mulheres. Estou a perceber.
E cada geração de mulher, a maternidade é definida mediante as imposições políticas em vigor. Do momento, não é? Do momento. Claro. Então, o que é que eu falo? Falo da eugenia, das mulheres, as mulheres que são obrigadas a ter filhos, as outras que são proibidas, a questão da ditatorial, de um pós-guerra, onde, por exemplo, as mulheres já são obrigadas a ter mais filhos para colmatar o desequilíbrio demográfico. Neste caso masculino, os homens que morrem na guerra ou as pessoas que morrem. Exato, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial morreram 75 milhões de pessoas. Claro, como é que isso... Isso tem que ser colmatado, normalizado. Depois também abordo a questão de quando há uma sobrepovoação da humanidade, a imposição, por exemplo, aconteceu na China com a imposição da política do filho único, e depois as consequências dramáticas que isso também teve, as casas das meninas onde eram deixadas à morte, a discrepância entre depois pela preferência do sexo masculino, a quantidade de homens e de mulheres que depois raptam e roubam mulheres de outros países para... Aconteceu na China, mas poderá acontecer em qualquer lado. Pois é isso. O envelhecimento populacional e chega a um ponto neste romance em que misteriosamente começamos as mulheres deixam de ter filhos. Estou a perceber. E não conto mais porque depois perco. Exatamente. Mas no fundo, se eu percebi bem, apesar de ser uma distopia, o seu primeiro livro era um romance dos finais do século XIX. O segundo também tinha algo com o século XVIII, os Açores, a imigração para os Estados Unidos, a Ilha do Pico, das Flores, para o Massachusetts, Boston e coisas assim, a escravatura também, tudo isto. No fundo, quase que me apetece usar a famosa frase do crítico em inglês, escritor também. No fundo, todos os romances contam uma história da vida, ou de vida, não é? Quer dizer, depende muito de quem a escreve, qual é a sensibilidade. E como a escreve. No fundo, é um bocadinho assim, não é? Quer dizer, nós vamos ler um livro do Virgílio Ferreira, um romance, pronto, é existencialismo, é não sei o quê, não sei o que mais, mas no fundo é a vida. O romance da Dona Agostina, olha, é a vida. É vida, é a vida, seja é a condição humana. Portanto, é um bocadinho isto que está em pano do fundo nos seus livros, ou quando escreve, quer dizer. Sim, sem dúvida. Quando escreve. Sim. A condição humana é uma imposição que eu inconscientemente talvez me imponho. Agora, esta tal distopia, e é um romance roritano porque não tem época nem lugar, e um bocadinho como a imagem de Saramago. Mas isto dá uma margem maior de criação ou não? Quer dizer, não estar balizado em... O tempo começa aqui e acaba ali, permite outra liberdade no manejo do processo criativo? Ou como é que isto funciona? Dá-lhe outro lastro que, por exemplo, eu só posso escrever, imaginemos, 1999 a 2012, por exemplo. Tem que seguir à risca, fazer um levantamento, porque diz também faz um levantamento histórico, prepara-se, o que é que estas pessoas vestiam, como é que não é. Claro. Fora do tempo, aligerando um bocadinho a terminologia, permite outra soltura, no bom sentido, liberdade no processo da escrita. Por um lado permite, por outro lado eu muitas vezes dei comigo a pensar, não te prendas, porque nós tentamos, somos tentados a pensar formatados com
a noção que nós temos de tempo e de história e eu aconteceu-me ao longo da escrita deste livro, do Fruto do Vosso Ventre, e eu pensar assim, não te formates, não estejas ligado à formatação. Não caias na armadilha do espartilho de fitas. Exatamente. À forma, a esta forma. Não tens que ter esta forma. Claro que eu tinha que relatar os temas que eu pretendia, mas muitas vezes começava a escrever formatada por uma época, por um tempo, e eu dizia, não podes, porque aqui não há tempo nem há espaço. E é outro desafio, mas é interessante. Mas isso também dá uma coisa muito importante, penso eu, se calhar uma liberdade para a caracterização dos dramas interiores dos personagens. Sim. Também dá-lhe outra largueza naquilo que é a caracterização também da física, até o estado da alma, designado assim, sem ser pomposamente os personagens, eles e elas, como é que eles interagem, portanto, até pode dar a liberdade para o equívoco, sem ser aquela, vamos lá, normatividade ficcional. Sim. Isto acontece, pode acontecer, não sei? Sim, pode acontecer. Se bem que ainda outro dia no encontro do Festival Utopia com as escritoras que fazem romance histórico. Achei muito interessante, apesar de eu já ter constatado isso, mas achei interessante porque elas afirmaram, mesmo na Idade Média, uma era especialista em Idade Média, a condição humana é igual, não mudou. E isso também nos facilita, digamos assim, no processo de escrita, não é? Porque, claro que há padrões, há valores. Quando escrevi o Azul, Índigo, Vermelho Sangue, o tráfico de negreiro era uma coisa comum, não é? Apesar de, aos olhos de hoje, acharmos isso uma brutalidade. Exatamente. Uma coisa completamente fora de qualquer conceito defensável ou pensável, quanto mais defender. Apesar de existir, não é? Pois existe. Lá está, porque a condição humana mantém-se. E o que acontece nesta distopia, que eu espero que alguma editora credível tenha interesse nele e o publique, é que mesmo como fez o Saramago no Ensaio sobre a Cegueira, que é um dos livros da minha vida, é o Ensaio sobre a Cegueira, e ele não deu... não sei se o António se lembra, ele não dá nomes às personagens. Sei. Porque eu, esta é a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço é que esta mulher, é a mulher dos óculos, pode ser qualquer mulher. Pode ser o menino, já não me lembro qual é o menino estrábico. O estrábico. Pode ser qualquer menino. Pois. E ele, um bocadinho no seguimento, totalmente no seguimento dessa visão que tive do Saramago, nestas personagens que são maioritariamente mulheres, são 19 mulheres, elas não têm nome, elas são associadas a um objeto que também é propositado. A condição do objeto, como a sociedade usa a mulher, utilidade, o conceito de utilidade que a mulher tem perante determinadas circunstâncias históricas. E acho que é muito duro porque, claro que estamos a falar da esterilização. Pois. Porque aquela mulher não pode ter filhos e a outra é obrigada a ter, porque uma pertence a uma raça e a outra não. Pois é isso. Fala do aborto seletivo, do aborto por opção, porque
as mulheres preferiam não ter os filhos do que entregá-los àquela sociedade. Claro que são questões muito duras. São. Mas que infelizmente podem acontecer. Já aconteceram e podem acontecer. Até não pode. Nisso subscrevo e assino já por baixo. É evidente que aconteceu e poderá eventualmente. E as coisas não auguram nada de. Não, infelizmente não. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. São 2 temas. Aflorou agora muito rapidamente, que é a questão da edição. Como é que se sente perante o panorama editorial, as decisões dos grupos editoriais? Como é que isso funciona, a relação que tem, que teve, que julga que ter direito a ter? E depois, um autor ou autor que gosto muito. Só um. Ora bem, em relação ao mundo editorial, eu comecei a publicar por uma editora, mas eu não fiquei satisfeita com o trabalho delas. Depois, do Vermelho Sangue, e eu não procurei editoras que eu considero credíveis e com um trabalho muito bom e que valorizam o nome do autor, claro. E não consegui que fosse publicada, porque eu no fundo sou desconhecida. Fora também. Do eixo Porto-Lisboa. Sim, sou até desconhecida. Para isto. E agora, então publiquei pela Amazon, porque não encontrava, como disse, nenhuma editora que me valorizasse aquilo que eu escrevo. Agora vou continuar a procurar. Vamos ver. E um autor, um escritor ou escritora de que sinta uma afinidade com o trabalho que aprecie, não no sentido de copiar, de exemplo, mas pronto, considera a obra deste ou desta escritora como, pronto, sem estar no exercício comparativo. Eu, se fizesse, gostaria de ser assim. Sim. Portanto, é melhor não fazer, porque já está feito. Portanto, é um bocadinho assim. Mas tu não... Eu leio muito, muito, como o António sabe, eu leio cerca de 10 livros entre 8 a 10 livros por mês. E nós temos autores atuais, vivos, portugueses, fabulosos. Mas agora, como só me deixei escolher só um, eu tenho que escolher o José Saramago. Pronto. É um gênio da literatura. E pronto, foi mais uma sessão do Ouro da Casa, uma iniciativa da Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva, que é para isto que as bibliotecas também existem. E tem um trabalho meritório, a Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva. E foi a conversa com uma autora, Joana Paes Reito, a sua obra, o seu mundo, o seu universo, tudo isso e tudo isto esperamos. E a Joana também espera que aqueles e aquelas que nos escutarem e assistirem a essa conversa apreciem, e se não leram, olhem, procuram e vão ler o trabalho da nossa convidada desta sessão. Joana, obrigado. E estou a escrever outro livro que depois, noutra oportunidade, falaremos nele. De certeza absoluta. Muito obrigada, António, Joana. pelo convite. Muito boa tarde. Obrigada.